Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, fazer uma análise aprofundada do Banco do Brasil. Vamos já a informações corporativas recentes, sabe? Isso. A ideia é destrinchar um pouco a estrutura, os negócios, como foi o desempenho financeiro agora e os desafios também, né? Tentar entender o cenário atual. Legal. Para começar, uma coisa que me chamou a atenção foi a base de acionistas. É enorme. É quase 1,5 milhão de pessoas. E o curioso é que 99% são pessoas físicas. Muita gente. E a União tem metade das ações, mas do resto, do free float, quase metade é de estrangeiro. Exatamente. Mostra uma capilaridade grande, né? E essa presença não é só no Brasil. Atuam em 89 países. Nossa, mas o foco principal ainda é aqui, claro. Sim, sem dúvida. E mesmo com umas 4.000 agências físicas, o investimento no digital é pesado. Muito forte. É, o mundo mudou, né? Mas assim, o bebê não é só aquele banco de pegar empréstimo e guardar dinheiro, certo? Tem mais coisa aí. Ah, com certeza. Eles têm participações bem relevantes em outras empresas, tipo BB Seguridade, Elo, Cielo, Banco BV. E isso pesa no resultado. Pesa? E como? Olha, essas participações já estão gerando quase metade do lucro total do banco. E o mais interessante, estão crescendo mais rápido que o negócio bancário em si. Metade. Nossa, isso diversifica bem o risco, imagino. Exato. E ajuda a explicar a liderança em alguns setores-chave. Por exemplo, no agro, eles têm quase 50% do mercado de crédito. É muita coisa. 50%. E no consignado também são fortes, né? Sim, uns 20%. E ainda são o maior gestor de recursos do país. Mais de R$ 1 trilhão sob gestão. É um gigante, não tem jeito. Impressionante. E a carteira de crédito total, como está? Chegou a 1,3 trilhão. Bem dividida, sabe? Mais ou menos um terço para a pessoa física, um terço para a jurídica e um terço para o agro. E o agro bateu um recorde, né? Bateu. Passou dos 400 bilhões pela primeira vez. É um volume expressivo, E para dar conta disso tudo, a tecnologia tem que acompanhar. sem dúvida. O investimento em tecnologia desde 2016, olha, soma uns 43 bilhões de reais. É um valor considerável. Isso se reflete, por exemplo, nos aplicativos que geralmente são bem avaliados pelos usuários. Entendi. Mas nem tudo foi positivo recentemente, né? O resultado do primeiro trimestre deu o que falar. Pois é, o lucro veio em 7,4 bilhões, mas ficou abaixo do que o mercado esperava. E a rentabilidade, que é um indicador importante, Aquele que mede o retorno sobre o patrimônio, né? esse mesmo, ele caiu para 16,7%. Vinha de patamares acima de 20%, então foi uma queda sentida. E o que aconteceu para essa rentabilidade cair? Foi uma coisa só ou várias? Foi mais uma combinação de fatores muito ligados ao cenário econômico que a gente está vivendo. Primeiro, o custo para captar dinheiro subiu. Com a Selic alta, fica mais caro para o banco pegar recursos, né? Faz sentido. E o que mais? O segundo ponto, e bem importante, foram as provisões para devedores duvidosos, a famosa PDD. Aquela reserva para calote, sabe? Sei. Aumentou muito. Bastante. Pulou de 8,5 bilhões de reais para 10,2 bilhões de reais. E o setor rural teve um peso grande nesse aumento. Mas espera aí, a inadimplência subiu só no agro? Não, não. Esse é o ponto. Subiu em todos os segmentos principais. Pessoa física foi de 4,7% para 5,1%. Pessoa jurídica, de 3,19% para 4,06%. E o agro, que era bem baixo, saltou de 1,19% para 3%. Nossa, em todos eles? Isso acende um alerta maior sobre o crédito no geral, então. Acende. Sim, mostra que a pressão é mais generalizada. E com mais inadimplência precisa de mais provisão. Isso acaba pressionando a margem financeira líquida do banco, que de fato caiu. Entendi. E as outras linhas do resultado? Receitas de serviço, despesas? As receitas de serviço ficaram mais ou menos estáveis. Já as despesas administrativas subiram uns 7%, um pouquinho acima da inflação. Tá. Então, juntando tudo, custo de captação maior, mais dinheiro reservado para PDD, despesa crescendo um pouco, o lucro sentiu impacto. E como o mercado está vendo isso para frente? Tem alguma projeção? Aí é que tá.
As recomendações dos analistas estão meio divididas, sabe? Reflete essa incerteza toda. O preço-alvo médio está ali por volta de R$ 32,50, bem perto do valor patrimonial por ação, que é R$ 30,50. Sim, um consenso claro. E, para adicionar mais cautela, o próprio banco suspendeu as projeções de lucro para o ano. Disseram que só vão dar novidades em agosto. Puxa, isso cria uma névoa mesmo, né? A gente tem um banco líder super diversificado, investindo em tecnologia, Exato, um gigante financeiro. mas que está sentindo os efeitos do cenário econômico com juros altos, pressão da inadimplência. E essa falta de projeção deixa o mercado um pouco no escuro para o curto prazo. Perfeito. A solidez e a liderança são fatos. Mas o ambiente atual trouxe desafios, impactou o último resultado e levanta questões para os próximos trimestres. A ausência de guidance, de projeção, só aumenta a necessidade de acompanhar de perto. Bom, para quem se interessa por estratégias de investimento mais focados no longo prazo, em valor, dividendos, tem o trabalho do senhor Luiz Barsi. Quem quiser saber mais sobre a metodologia dele, pode comprar o livro O Rei dos Dividendos. É bem interessante. É uma ótima dica. E nessa mesma linha de pensar a longo prazo, analisar bem, tem outros 2 livros que são, assim, fundamentais para qualquer investidor. O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, Clássico. sim, e também o Faça Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. São leituras que realmente ajudam a formar uma base sólida de conhecimento. Excelente. Todos os links para esses livros vão estar na descrição para quem quiser conferir. E só para finalizar, é muito importante deixar claro, né? Essa nossa conversa, ela se baseia em informações públicas, nos nossos estudos, mas não é, de forma alguma, um serviço de análise ou recomendação de compra ou venda. Exato. Bolsa de valores é renda variável. O risco existe, é inerente. E qualquer decisão de investimento é sempre individual. Cada investidor é responsável pela sua própria decisão. Perfeito, bom, acho que cobrimos bastante coisa hoje. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima!